Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 3 de novembro. O Bovespa apresentou forte queda de 2,49%, confirmando a sinalização bem negativa gerada já no pregão anterior, antes do feriado, e que isso aqui tende a ser uma formação de topo relevante no gráfico, ou seja, de poder mudar a sua tendência de alta para até mesmo uma tendência ou indefinida ou uma tendência de baixa. O que eu quero dizer com isso? Que existe uma chance maior de um próximo movimento de subida não conseguir romper essa máxima aqui e gerar um topo descendente, o que já mudaria, desconfiguraria a tendência de alta no gráfico diário, trazendo para uma tendência mais indefinida no Ibov. Nesse momento, o Ibov vai chegando aqui, apontando, primeiramente, por estar em cima de uma região de suporte desse topo anterior, localizado ali por volta dos 61.700 pontos, e o nível que eu vejo com maior relevância em termos de suporte é o nível mais próximo da região de 60 mil pontos, a região de 60 mil até um patamar de 59.400 pontos. Essa região é que eu vejo com um patamar de suporte mais relevante, que pode ainda trazer alguma alternativa de compra em alguns papéis que eu vou ficar aí atento. Falando em termos de swing trade. No mini índice não cheguei a recomendar nenhuma operação, recomendei no mini dólar. As operações aqui no mini dólar, a primeira operação foi na ponta compradora, uma compra aqui na superação da máxima desse candle, ela até começou bem, só que quando volta para baixo desse nível aqui, vem para baixo do nível que tinha rompido depois desse fechamento, isso para mim foi algo negativo para a operação, perdeu no meu modo de ver. Esse candle aqui faz a sinalização de perder a perspectiva que tinha para cima, e eu opto por encerrar essa posição. Essa posição foi encerrada praticamente no 0 a 0, mais 0,02%, mais 0,02% capital total. Depois disso, a próxima posição foi uma operação na ponta vendedora, porque como perdeu força, veio aqui para baixo, perdeu essa mínima, trouxe aqui uma sinalização de topo descendente, e essa recomendação foi na perda da mínima deste candle aqui, um candle de indefinição, na expectativa de ter justamente uma movimentação para baixo, a favor do que? Do próprio G60 que tinha feito esse movimento para cima, já tinha gerado uma sinalização de topo e poderia caminhar, ou seja, um topo mais baixo que o topo anterior, poderia caminhar aqui para baixo. Terminou não fazendo isso, gera esse candle aqui de alta, ainda segurei a posição até o acionamento do stop, que seria na superação da máxima deste candle, e foi acionado aqui nesse ponto, trazendo uma perda de 0,17%, capital total menos 0,21%. E aí por essa entrada no mini índice eu cheguei a acompanhar o mini índice durante todo o dia, deu uma esticada para baixo aqui depois de ter gerado ali uma tendência de alta, reverteu quando perde toda essa mínima aqui, fiquei atento para uma posição de venda aqui nesse ponto, se tivesse algo mais para cima após esse candle ou mesmo após esse candle, estava atento para a possibilidade de venda, mas terminou rompendo antes da hora no meu modo de ver. E aqui seria o ponto de buscar alguma venda que aconteceu justamente durante a operação do mini dólar, no momento que estava até encerrando a posição do mini dólar. Seguindo para as próximos ativos, PTR4, gráfico diário, voltar aqui para o gráfico diário. Petro, queda de 4,33%, vai dando uma sinalização aí também de mudança de tendência, começa muito forte o movimento para baixo, aqui esses últimos 3 candles, gráfico semanal ali já com a relevância maior de ser uma formação de topo relevante, então, ou seja, vai diminuindo a chance de ter um movimento para romper esse topo aqui novamente, ou seja, vai aumentando a chance de ter um topo descendente. O mercado, de maneira geral, vai trazendo uma sinalização para se buscar, que pode abrir um cenário um pouco mais para se buscar operações aí de venda, de topo descendente, aqui no gráfico diário, um cenário aí que pode favorecer isso nesse momento, ou seja, após alguma correção do atual movimento de baixa. Na Vale 5, só falando em termos de Petro, o suporte mais visível aqui nesse momento está aqui localizado na faixa dos 15,76, aqui tem uma máxima aqui na faixa dos 15,77, enfim, é um gap junto com um pequeno topo, principalmente mais visível no gráfico 60 minutos, que pode trazer aqui um repique de alta em cima da Petro, e aí podendo favorecer até uma operação mais curta usando um gráfico de 60 minutos, falando em termos de operação na ponta compradora. Eu falo que fica desfavorável nesse momento, é a busca de uma compra com uma perspectiva grande para cima, de uma melhor relação risco-ganho. Então, nesse momento ainda não vejo dessa forma. Na Vale 5, dia aqui para baixo, 1,54%, vai fazendo uma correção. A Vale 5, se continuar dessa forma, se não ganhar muita força para baixo, daqui a mais ou menos a uns 2 pregões, principalmente, passa a me chamar a atenção para ter algum movimento para cima que pode até romper aqui essa região dos R$ 21,25 ainda, na Vale. Então vou ficar atento aí nos próximos pregões, caso não venha falando em termos de swing trade na ponta compradora.
Depois disso temos aqui para falar de outros ativos. Eu recomendei venda na VLID 3 no pregão de hoje, só colocar aqui no gráfico da VLID 3, VLID 3. Recomendei venda dentro do que tinha falado na última videoanálise, na perda da mínima desse candle, chegou até a ir mais aqui para baixo, fechou aqui 28,86, seguimos na posição de venda em cima desse papel, a posição aqui de venda em 29,09, com o stop em R$ 30,06, que é acima aqui da máxima, da máxima desse candle, 30,04. O stop já pode até ser reposicionado aqui para esse ponto, que se a gente olhar para o gráfico 60 minutos é um ponto bem relevante, é uma formação de topo bem relevante que não deveria mais voltar aqui para cima. Que se volta aqui para cima, volta para cima de uma região aqui que no meu modo de ver não deveria mais voltar para cima desse patamar, que é um patamar ali que era para ter funcionado como suporte e foi violado aqui para baixo. Então seria importante não voltar mais para cima da máxima desse candle, por isso o stop pode ser reposicionado e trabalhar com um stop um pouco mais curto. O ideal que esse ativo gere aqui é a movimentação para baixo, da forma como já começou. Lembrando, o objetivo 27,15 e com risco de 3,33% na operação. Agora menor devido a um stop aí, um reposicionamento para 29,76. Depois disso temos aqui para falar, destacar nessa questão de mudança de tendência o BBDC4. O BBDC4 volta para baixo da região de topo anterior, gera aqui mais um candle confirmando o candle de ontem, assim como o IBOV, e vai apontando para a perda da mínima desse fundo, que é uma sinalização de mudança da sua tendência, o final da tendência de alta em BBDC4. Se a gente traçar o que é uma linha de tendência de alta, essa linha de tendência de alta já foi perdida. Então o ativo perdendo esse fundo aqui localizado em 31,44 sinaliza o final da sua tendência de alta, e aí ficaria mais para poder iniciar até uma tendência de baixa aí no gráfico diário. Depois disso, CSNA3 da mesma forma. Essa aqui já antecipou o que a BBDC4 pode fazer, já perdeu a mínima de um fundo ali um pouco mais relevante. Então o ativo já não está mais em tendência de alta. Da mesma forma, se a gente traçar aqui uma linha de tendência de alta, o ativo perdeu essa tendência de alta. Então já fica mais caracterizado para se buscar a operação de venda após alguns pregões corrigindo essa movimentação para baixo, que não dá para se dizer que ela acabou, que a movimentação para baixo, ela ainda pode vir um pouco mais ainda para baixo aqui na CSNA3, ativo que, falando em termos de suporte, tem um suporte aqui intermediário na faixa ali dos 9,48 e outro aqui mais para baixo, localizado por volta dos R$ 9,00, número redondo. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.